E aí pessoal, tudo bem? Eu tenho pouco tempo, infelizmente, minha câmera não tem muito espaço, meu celular, então vou aproveitar o pouco tempo que eu tenho. Eu vou falar sobre por que existem tantas religiões, tá bom? Primeiro a gente tem que entender que tem dois lados, o lado certo e o lado errado. E o lado certo é o lado de Deus, que a Bíblia chama de Jeová. E o lado errado é o de Satanás, que é um filho de Deus que se rebelou devido às suas ambições egoístas. Ele queria ser adorado, queria que as pessoas servissem a ele e não a Deus, e por isso se rebelou. Então tudo começa por aí. Esse é o ponto de partida inicial para ver tanta diferença, tantas pessoas seguindo caminhos diferentes. E Deus, ele sempre teve apenas uma religião verdadeira, um caminho único para seguir, que no passado, na época de Moisés, era o judaísmo, né? Que mais tarde se tornou o judaísmo, que era a religião religião hebreia, que era a religião dos hebreus. Então, se você pensar naquela época, existiam muitas religiões. A das nações fora de Israel, existiam outras. Tinha as dos Moabitas, as dos Filisteus, a dos Edomitas e tudo mais. Eram religiões também, eram formas de adoração. Mas apenas uma era a religião verdadeira, que era a religião de Israel. A religião praticada no país de Israel era a única que Deus tinha a aprovação, e ele disse isso várias vezes, conforme a gente vê na Bíblia. As outras religiões não eram aprovadas por Deus, não tinham a bênção de Deus. Tanto é que foram condenadas por ele pelos israelitas terem invadido essas terras e destruído tantas pessoas como a sua forma de adoração. Então havia apenas um caminho. Deus sempre teve apenas uma religião verdadeira e não várias. Na época de Jesus, ainda era o judaísmo, e Jesus era judeu, conforme ele disse em João 4:24. Você pode ler, Jesus era judeu, e ele era assumidamente judeu. E ele falou que a salvação se origina dos judeus, né, porque era a única religião verdadeira na época, não tinha outra religião. Aí depois Jesus criou o cristianismo, né? E aí eu quero ler dois textos para vocês, ou para você. Primeira de Efésios 4:5. Diz assim, ó: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso está em Efésios 4:5. Então há apenas uma só fé. E hoje a gente não vê apenas uma só fé sendo praticada, mas apenas uma verdadeira. Tá bom? E por que existem então tantas religiões? Aí que entra a questão. Eu vou te explicar aqui em outro texto, 1 Tessalonicenses 4, não, capítulo 2, versículo 7. Olha só o que diz. É verdade que o mistério dessa violação da lei já está em ação, mas apenas até que aquele que agora mesmo age como restrição esteja fora do caminho. Essa violação da lei são pessoas que iriam contra os ensinos da Bíblia. E esse que age como restrição eram os apóstolos que ainda estavam vivos. Eles agiam como restrição, impedindo por certo tempo, enquanto eles estavam vivos, a manifestação e o crescimento dessa apostasia, conforme o texto depois diz. Se você quiser ler esse capítulo, é muito bom você ler depois. Então os apóstolos, eles agiam como restrição para a difusão da apostasia. Mas depois que eles morreram, isso cresceu, que foi com, né, Constantino e outros personagens do Império Romano e da Igreja Católica. Mas, em resumo, a essência principal é que Satanás ele tem a intenção de ofuscar a verdade. Então ele criou várias religiões para que as pessoas não encontrassem, ou não que não encontrassem, mas que tivessem dificuldade de encontrar a verdade. É por isso que existem tantas religiões. Satanás, na sua astúcia, na sua esperteza, ele criou milhares de religiões falsas para dificultar
ou até mesmo impedir, no caso de muitos, da maioria, de encontrarem o verdadeiro caminho, a verdadeira religião, que são apenas as testemunhas de Jeová. No passado, repetindo, só havia uma religião verdadeira. Na época de Moisés, na época dos profetas, na época de Jesus, apenas o judaísmo, e hoje também apenas uma religião. E é aquela que ensina apenas o que a Bíblia diz. E não interpreta a Bíblia do seu jeito, mas deixa que a própria Bíblia interprete a si mesma. Essa é a forma correta de se interpretar a Bíblia. Então entenda que Satanás, ele criou várias religiões para dificultar as pessoas de encontrarem a verdade. Mas as religiões verdadeiras, a religião verdadeira, desculpa, apenas uma, a religião verdadeira, não participa na política, usa o nome de Deus, não aceita conduta errada entre os seus meios, sem arrependimento, não ensina o inferno de fogo, não acredita na doutrina da Trindade e outras coisas também. Então procure a testemunha de Jeová, que é a